Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E esse é nosso quadro, sobre o mês da Bíblia. Nós estamos aí refletindo e estamos aqui agora no 6º vídeo sobre a carta de São Paulo aos Gálatas. Carta que foi proposta pela Igreja do Brasil nesse mês da Bíblia. E nós estamos meditando, como eu dizia nos outros vídeos. Não é um estudo teológico aprofundado, não é uma faculdade de teologia que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos meditando e compreendendo a essência doutrinal do apóstolo Paulo e também aquilo que é o mal, a perversidade das práticas judaizantes dentro do cristianismo. Então nós vamos ver aqui hoje o apóstolo Paulo falando da sua doutrina a respeito da fé cristã, como nós somos justificados, Então vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Meus amados irmãos, como vocês já devem ter percebido, eu tenho feito as reflexões a partir da Bíblia de Jerusalém. É uma Bíblia de estudo que ajuda a gente a compreender um pouco mais do contexto histórico da época, e contexto histórico de toda a Sagrada Escritura, o tempo que foi escrita, como foi escrita e a que povo estava sendo escrita essas palavras, mas que são palavra de Deus e também foram escritas para nós. Então, hoje eu gostaria de utilizar a Bíblia de Jerusalém para ler o primeiro versículo do capítulo 3, porque a Bíblia, melhor dizendo, a Bíblia Ave Maria, porque a Bíblia de Jerusalém não coloca especificamente como a Bíblia da Ave Maria. Veja o que diz no primeiro versículo. Diz assim, capítulo 3 da carta de São Paulo aos Gálatas, versículo 1. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foi apresentado a imagem de Jesus Cristo crucificado. Primeiro versículo aqui desta carta no capítulo 3. Veja como é colocado aqui na Bíblia de Jerusalém. Ele diz: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foram delineados os traços de Jesus Cristo crucificado. Aqui dá a entender um pouco de que apenas foi falado de Cristo crucificado. E na Bíblia da Ave Maria, que é uma tradição mais, vamos dizer assim, mais próxima daquilo que é o original, da Bíblia dos 70, da Septuaginta, ela vem dizer que foi apresentado diante de vossos olhos. Se foi apresentado diante de vossos olhos a imagem de Cristo crucificado, então aqui nós já podemos ver nitidamente que Paulo não somente falou de Jesus crucificado, mas no início da igreja primitiva, como é possível ver nas catacumbas, já havia figura, imagem esculpida ou pintada de Cristo, Jesus crucificado. E continua dizendo São Paulo, ele diz, foi apresentado diante dos vossos olhos, vós vistes Cristo crucificado. Não somente ouvistes falar, ou nós usamos de uma linguagem para falar dos sofrimentos de Cristo na cruz. Vós vistes uma imagem de Cristo crucificado. E também ele continua dizendo, versículo 2, quando ele começa dizendo, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foram delineados os traços de Jesus Cristo crucificado. Só isto quero saber de vós. Quem vos fascinou?
quem vos fascinou? Eu quero saber de vós só isto. Aí ele vem. Foi pelas obras da lei que recebestes o Espírito ou pela adesão a Cristo? Vocês receberam Cristo, ou melhor, o Espírito Santo, porque vocês praticavam a lei de Moisés ou porque vocês creram neste Cristo que nós apresentamos diante dos vossos olhos? E Paulo diz, né? Nós pregamos Cristo e Cristo crucificado. Nós anunciamos Cristo e Cristo crucificado. Então ele diz, vocês receberam o Espírito Santo pelas obras da lei ou porque vocês creram em Cristo? Aí ele diz, né, para os Gálatas e também para nós. Por que, meus irmãos, eu estou dizendo para nós? Porque existem inúmeras igrejas judaizantes, igrejas que não são católicas, igrejas protestantes judaizantes. Uma delas, a adventista do sétimo dia, dentro das suas duas linhagens que tem. Por exemplo, os testemunhas de Jeová, eles também têm preceitos judaizantes, como por exemplo, não comer sangue, não fazer doação de sangue por conta que houve uma proibição, né? E assim sucessivamente. Então Paulo continua dizendo, sois tão insensatos, Paulo está dizendo para os Gálatas e para você que me escuta, para nós, sois tão insensatos que tendo começado com o Espírito, agora acabais na carne. Ou seja, vocês começaram crendo em Jesus e isto traz a vocês a graça da justificação pela fé. E agora vocês querem voltar aos preceitos da lei de Moisés? Foi em vão que experimentastes tão grandes coisas? Paulo fala aqui agora, dando testemunho dos milagres e prodígios que foram realizados entre as igrejas da Galácia. Se é que foi em vão, aquele que vos concede o Espírito e opera milagres entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela adesão em Cristo? Jesus que realiza tudo no meio das igrejas na Galácia. Jesus que realiza os milagres, os prodígios, tudo que ele faz no nosso meio hoje, ele faz porque nós observamos a lei ou porque nós cremos nele? Né? Provando pela Escritura, São Paulo coloca aqui, foi assim que Abraão creu em Deus e isto lhe foi levado em conta de justiça. Sabei, portanto, que os que são pela fé são filhos de Abraão. Então, Abraão é o pai da fé. Em Abraão foi prometido, foi levado em conta a fé e a promessa na qual todos seriam abençoados em Abraão. Foi assim que Abraão creu em Deus, e isto lhe foi levado em conta de justiça. Sabei, portanto, que os que são pela fé são filhos de Abraão. Os que são filhos de Abraão são os descendentes da promessa, e não são aqueles que praticam as obras da lei de Moisés, as leis judaizantes. Eu não estou falando aqui de que a igreja agora está isenta de observar os mandamentos. Eu estou falando aqui daquilo que Paulo anuncia, que não é pela prática da lei, como pensavam os fariseus nos tempos de Jesus. Por isso Jesus teve tantos contratempos com os fariseus, com os saduceus, com os anciões do povo. Por quê? Porque eles queriam cumprir a lei ipsis literi, do jeito que estava escrito, e fazer desta observância rígida, legalista da lei, a sua salvação. E foi por isso que Jesus disse: vocês, ó fariseus, saduceus e todos aqueles que se encontravam com Jesus querendo pô-lo à prova, Jesus dizia: vocês examinam as Escrituras, buscando nela a salvação,
mas vocês não acreditam em mim. O que é que Jesus estava dizendo? Olha, toda a Escritura, toda a lei é figura daquele que deveria vir, eu. Foi por isso que Jesus em Lucas, quando abriu o rolo com o livro do profeta Isaías, o Espírito do Senhor repousa sobre mim. Jesus disse, hoje se cumpriu esta palavra da Escritura no meio de vós. Por quê? Porque eles pensavam legalistamente que observar a lei salva. Observar a lei de Moisés, os preceitos da lei, os 10 mandamentos, e não somente os preceitos da lei, mas todos os preceitos rituais, ritualísticos, todos os preceitos de purificação, todos os preceitos de limpar utensílios, de se banhar e outras coisas a mais. E Paulo diz, não, Abraão creu em Deus. Veja que até Abraão, a lei como preceito ainda não existia. Ela estava no coração de Abraão. A lei natural estava no coração de Abraão. E Abraão, qual é o primeiro preceito da lei que Abraão observa? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Veja que antes, até Abraão, ainda não existiam os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos vão vir com Moisés, 430 anos depois. Mas esse preceito de amar a Deus sobre todas as coisas e de obedecê-lo estava inscrito no coração de Abraão, porque é natural, é uma lei natural. Por isso, quando Deus disse a Abraão, Abraão, sacrifica-me o teu filho, o teu único filho, Abraão foi e fez isso. E assim, crendo na promessa, crendo em Deus, foi justificado, né? E São Tiago vai dizer que ele foi justificado não por uma fé inativa, mas por uma fé ativa. São Tiago vai dizer na sua carta, capítulo 2 de São Tiago, leia. São Tiago vai dizer que Abraão foi justificado pela obra. Que obra? A obra de pegar o seu filho e levar para sacrificá-lo. Por quê? Porque ele acreditou. Ele creu e, crendo, praticou a obra. Então, volto a dizer, nós católicos não somos pelagianos para sermos salvos somente pelas obras e nem somos luteranos ou protestantes para sermos salvos somente pela fé. Porque tem essa questão, né? Eu creio e pronto. E São Tiago vai dizer no capítulo 2 da sua carta que os demônios acreditam e estremecem de temor, né? De medo de Deus. Porém, não são salvos, porque essa fé alheia à observância, né, dos mandamentos e as obras de caridades espirituais, né, e corporais, não salva ninguém. É uma fé vã, é uma fé inútil. E ele vai dizendo, vamos provando aqui pelas Escrituras. Prevendo que Deus justificaria os gentios pela fé, né? Prevendo que Deus justificaria os gentios pela fé, a Escritura pré-anunciou a Abraão esta boa nova. Deus dizendo a Abraão, né? Isso em Gênesis 12, versículo 3, e o próprio São Paulo fala disso também em Gálatas, ou melhor, o São Pedro fala disso em Gálatas, em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 25. Em ti serão abençoadas todas as nações. Em ti, Abraão, serão abençoadas todas as nações. De modo que os que são pela fé são abençoados juntamente com Abraão, que teve fé. E os que são pelas obras da lei, e aqui é a lei de Moisés, esses estão debaixo de maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não se atém a todas as prescrições que estão no livro da lei, para serem praticadas. Então, quando alguém começa a fazer como os adventistas, dizer, olha, tem que observar o sábado, tem que observar o sábado, tem que observar o sábado é mandamento do Senhor, e não observa todos os preceitos da lei, querem viver pela lei, mas não observam todos os preceitos da lei, serão condenados, ou estarão debaixo de maldição,
Porque São Paulo está dizendo: maldito todo aquele que não se atém a todas as prescrições que estão no livro da lei para serem praticadas. Aí ele diz: e que pela lei ninguém se justifica diante de Deus. É evidente, pois o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Agora nós precisamos compreender que não é o justo viverá somente da fé. O justo viverá pela fé. Né? Pela fé como? Como está lá no capítulo 2 da carta de São Tiago. Né? Ora, a lei não é pela fé, mas quem pratica essas coisas, por ela viverá. Então, veja, isso aqui é bem interessante. Paulo está dizendo: ora, a lei não é pela fé. Então não é pela fé. A lei não me veio porque eu creio em Deus. Aí eu acreditei em Deus e agora eu tenho os mandamentos. Os mandamentos vieram porque eu acreditei em Deus. Ele vai dizer: não, mas quem pratica essas coisas, por elas viverá. Quem pratica quais coisas? Quem pratica quais coisas? Né? São Paulo está dizendo aqui. Quais coisas é o que ele está dizendo? Ora, a lei não vem pela fé, mas quem pratica essas coisas, por elas viverá. Elas, quais coisas? A lei. Aí você pode dizer: Denis, então há uma contradição. Há uma contradição aí. Paulo está dizendo, você está querendo dizer que Paulo diz que a lei não salva, e agora ele está dizendo que as pessoas serão justificados, ou viverão, ou serão salvos praticando a lei. Veja o que ele diz na carta aos Romanos. Carta aos Romanos, capítulo 2, versículo 11. Né? A partir do versículo 11. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Portanto, todos aqueles que pecarem sem lei perecerão. E todos aqueles que pecaram com lei, pela lei serão julgados. Versículo 13. Porque não são os que ouvem a lei que são justificados, ou que são justos perante Deus, mas os que cumprem a lei que serão justificados. Então seria uma contradição imensa dizer: olha, Paulo está dizendo que ninguém é justificado pela lei, e agora ele está dizendo que pela lei, quem ouve a lei, quem coloca a lei em prática é justificado. Como assim? Então volto a explicar. Quando Paulo condena aquele que acha que vai ser justificado pela lei, Paulo está falando daqueles tipo os fariseus. Aqueles que hoje, nos dias de hoje, são os chamados judaizantes, que acreditam que a salvação se dará porque ele observa esse ou aquele mandamento de forma legalista. Então veja, nós cristãos somos justificados pela lei, ou melhor, pela fé. Mas esta fé não é uma fé alheia aos mandamentos. Porque, veja, aí se eu fosse justificado somente pela fé, eu poderia levar em consideração aquela frase de Lutero, que Lutero diz: olha, peque muito, mas creia muito mais. Claro que aqui eu estou usando as minhas palavras, mas ele vai dizer assim: peque fortemente, mas creia ainda mais fortemente. Então seria dizer: olha, eu sou cristão, eu creio, então, se eu adulterar, não tem problema, porque afinal de contas eu creio em Jesus, Jesus é misericórdia. Eu sou homoafetivo e coloco a prática homossexual, eu vivo a prática homossexual. Então, não tem problema, porque afinal de contas Deus é amor e eu creio em Jesus e eu serei salvo. Não, meus irmãos, Paulo está dizendo, olha, versículo 12 e 13 da carta aos Romanos: portanto, todos aqueles que pecaram sem lei perecerão. E todos aqueles que pecaram com lei, pela lei serão julgados.
Versículo 13. Porque não são os que ouvem a lei que são justos perante Deus, mas os que cumprem a lei é que serão justificados. Aí ele vai falar aqui de gente pagã, gentil, que nunca ouviu a lei de Deus, os 10 mandamentos, que são os 10 artigos da lei natural que está inscrita no nosso coração. Veja o que Paulo diz. Quando então os pagãos, não tendo lei, fazem naturalmente o que é prescrito pela lei, eles, não tendo lei, para si mesmos são lei. Eles mostram a obra da lei gravada em seus corações, dando disto testemunho sua consciência e seus pensamentos que, alternadamente, se acusam ou se defendem. No dia em que Deus, segundo o meu evangelho, julgará por Cristo Jesus as ações ocultas dos homens. Então São Paulo está dizendo que, voltando aqui para a carta aos Gálatas, versículo 12, ora, a lei não é pela fé, mas quem pratica essas coisas, por elas viverão. A prática da lei segundo aquilo que é a lei natural que há em nossos corações. Não porque eu vou barganhar com Deus, eu vou cumprir essas regrinhas aqui, essas 10 regrinhas, e agora não tem como Deus me condenar, como pensavam os fariseus. E ele continua dizendo, versículo 13, né? Quem pratica essas coisas, versículo 12 ainda, quem pratica essas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição por nós, porque está escrito, maldito é todo aquele que é suspenso ao madeiro. Então Cristo se fez maldito para nos libertar da maldição da lei, né? A fim de que a bênção de Abraão em Cristo Jesus se estenda aos gentios e para que pela fé recebamos o Espírito prometido. Então São Paulo está dizendo que graças, meus irmãos, à promessa feita em Abraão, graças à fé de Abraão, nós somos justificados. E aqui eu dou uma parada e depois nós iremos no próximo vídeo continuar a entender um pouco mais daquilo que é a fé, uma fé viva que cumpre os mandamentos pela graça de Deus e somos assim justificados, não por uma prática da lei legalista, mas por uma prática do amor a Jesus. Eu creio em Deus e aí, por meio de Cristo Jesus, pela graça de Cristo, eu cumpro os preceitos da lei, dos 10 mandamentos, e sou justificado em Cristo. Todo aquele que crê em Cristo e que vive os mandamentos será justificado, será salvo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.